O retorno de Enzo Amore e Big Cass à WWE parece cada vez mais próximo de se concretizar. Depois de Enzo ser avistado no Performance Center da WWE no último mês de maio, Big Cass não vai renovar seu contrato com a AEW que vence agora, no início de julho. Isso deixa a porta aberta para que os dois concretizem o seu retorno à companhia. Nesse vídeo eu dou um contexto geral a respeito da dupla e sua primeira passagem na WWE e a minha opinião sobre o que eu espero que eles podem agregar à divisão. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer apoiar a comunidade de luta livre aqui no Brasil a crescer cada vez mais, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Para quem não se lembra, Enzo Amore e Big Cass foi uma dupla extremamente popular no NXT em 2015, 2014. Isso fez com que eles fossem levados ao main roster em 2016 no Raw pós-WrestleMania, sendo recebidos com um pop absurdo do público, dado a popularidade que eles haviam conquistado na época de NXT. E essa popularidade foi levada ao main roster. Eles fizeram estreia ali num confronto com os Dudley Boyz. Eles eram extremamente populares pela qualidade do Enzo Amore em promos, mesmo que muitas das vezes essas promos fossem extremamente repetitivas, e o carisma da dupla em si. Tamanho carisma e qualidade no microfone fez com que as fragilidades dos dois enquanto lutadores ficassem um pouco escondidas. O foco estava sempre ali no desenvolvimento das promos, no que o Enzo Amore ia falar e aquelas frases de efeito que ele sempre dizia. No main roster eles tiveram algumas rivalidades pouco memoráveis, como contra o The Club, de Luke Gallows, Carl Anderson e AJ Styles. Também chegaram a enfrentar Kevin Owens e Chris Jericho, os Vaudevillains também, mas nada muito marcante. Naquele período, o Enzo Amore sofreu uma lesão legítima, isso fez com que o Big Cass passasse a ter mais oportunidades enquanto lutador solo. Ele chegou, inclusive, a ter oportunidades pelo título universal, enfrentando Kevin Owens, Roman Reigns e Seth Rollins em uma Fatal 4-Way, pelo título universal que estava vago naquela ocasião. O Vince McMahon parecia gostar muito do Big Cass, isso fez com que em 2017 ele resolvesse separar a dupla na tentativa de empurrar o Big Cass para uma carreira solo, que se provou um fracasso total. Ele chegou a ter uma rivalidade com o Big Show e com o próprio Enzo Amore, e depois acabou sofrendo um LCA que o deixou afastado dos rings por vários meses. Ele retorna em 2018 e tem uma breve rivalidade com Daniel Bryan. Só que por problemas pessoais e desavenças com o próprio Vince McMahon, inclusive desobedecendo ordens diretas do próprio Vince, ele acabou sendo demitido em julho daquele ano. Por outro lado, o Enzo Amore teve um relativo sucesso na divisão de cruzadores, que na época era conhecido como 205 Live. Ele chegou a conquistar o título de cruzadores em 2 oportunidades e durante o seu segundo reinado ele acabou tendo que deixar o título vago por conta de acusações de abuso sexual. Essas acusações depois foram provadas inverídicas. Ele foi considerado inocente por falta de provas e falsa acusação. Então é importante ressaltar que o Enzo Amore não é culpado de nada. Ele foi declarado 100% inocente. Desde então ele passou por algumas empresas, promotores independentes e outras empresas maiores, como a MLW, a TNA e a New Japan, mas não encontrou muito sucesso em lugar nenhum. Ele também tentou uma carreira como rapper, também sem muito sucesso. O Cass passou por mais promotores independentes até chegar à AEW em 2022. E na AEW ele até teve relativo sucesso, tendo feito parte de duplas. O Big Cass ele passou por promotores independentes até chegar à AEW em 2022. E ele até encontrou relativo sucesso por lá. Ele conquistou o título de duplas uma vez com o Rick Starks, que hoje está na WWE como Rick Saints, e também fez parte da stable Learning Tree, que consistia dele, do Chris Jericho, que era o líder do grupo, e do Brian Keith, que era o outro integrante. Depois o Chris Jericho acabou saindo da stable e o Brian Keith e o Cass continuaram fazendo uma dupla conhecida como Paid in Full. Bom, dado esse contexto geral, eu quero fazer uma avaliação do momento da divisão de duplas da WWE. É de conhecimento geral de que a divisão de duplas tem passado por uma dificuldade muito grande. Depois da saída de duplas como New Day, o Motor City Machine Guns, o DIY, com a saída do Tommaso Ciampa, deixou o Johnny Gargano sozinho, e a grave lesão do Elton Prince também, que fazia dupla com o Kit Wilson. Além de deslocamento de duplas como os Viking Raiders e a LWO para a AAA. Isso acabou enfraquecendo muito a divisão, que foi um dos pontos fortes do SmackDown até meados de 2025. E o retorno do Big Cass e do Enzo Amore soa como uma tentativa da WWE de resgatar essa divisão de duplas que hoje está muito desfalcada.
A gente tem pouquíssimas opções de duplas no SmackDown e também no Raw, mas principalmente no SmackDown. A maioria das duplas do SmackDown hoje consiste de lutadores que estavam sem planos e que foram colocados juntos. Os próprios campeões são exemplos disso, o Damian Priest e o R-Truth. E a minha opinião sobre isso é que eu particularmente nunca entendi a popularidade da dupla Enzo Amore e Big Cass com os fãs. Eles tinham como ponto alto as promos, mesmo como eu disse, sendo promos algumas vezes repetitivas e todas aquelas frases de efeito que o Enzo Amore repetia semana após semana, acabava que se tornava algo muito enjoativo, pelo menos na minha opinião. Porém, eles ainda assim eram muito populares com o público. Eles nunca chegaram a conquistar o título de duplas nem no NXT, nem no main roster, mas a popularidade dos dois era inegável naquela época. O Big Cass, ele até mostra um pouco mais de qualidade no ringue e parece que ele evoluiu um pouco desde que ele chegou à All Elite, mas na WWE ele tinha um certo problema de carisma e também uma deficiência com o microfone. Eu imagino que os dois vão retornar para integrar a divisão de duplas do SmackDown, que hoje é o principal problema, né, da divisão. Eu imagino que os dois vão voltar para integrar a divisão de duplas do SmackDown, porque, como eu disse, a divisão do SmackDown hoje consegue ser pior do que a divisão do Raw. Eu acho que essa é uma tentativa desesperada da WWE de resgatar a divisão de duplas que acabou ficando perdida nesse último ano, mas eu não acredito que a presença do Enzo e do Cass por si só vão transformar a divisão e fazer com que ela seja relevante novamente. Eu acredito que no início eles terão um hype, mas eu acredito que depois de um tempo esse hype vai acabar passando e eles vão ser só mais uma dupla na divisão. Resta esperar se eles voltarão com as mesmas personas que eles tinham naquela época ou se eles voltarão com personagens repaginados e atitudes totalmente diferentes. Eu imagino que eles devam conquistar o título de duplas muito em breve, porque, como eu disse, a divisão de duplas está muito desfalcada. Eu acho que eles vão tentar colocar esse título de duplas em uma dupla que vai estar na boca do povo naquele momento, para tentar elevar o título e tentar elevar a divisão. Porque, querendo ou não, o Enzo tem o seu carisma e eu acho bem provável que ambos conquistem o título de duplas logo nos primeiros meses deles na chegada à WWE, porque é uma tentativa desesperada da WWE de resgatar essa divisão e colocar o título de duplas em uma dupla que vai chegar com uma popularidade muito grande pode ser uma boa estratégia para tentar alavancar a divisão. Mesmo eu achando que tecnicamente eles têm muito pouco a agregar à divisão de duplas, ainda mais para uma divisão que já teve DIY, Motor City Machine Guns, New Day, entre outras duplas. Mas é isso, então, essa é a minha opinião a respeito do retorno do Enzo Amore e do Big Cass, lembrando que não tem nada confirmado ainda, mas é muito provável que o Enzo e o Cass estejam de volta à WWE nas próximas semanas ou mais tardar nos próximos meses, porque o Enzo já está como um free agent e o Big Cass já anunciou que não vai renovar o seu contrato com a All Elite, que vence agora no início de julho. Então ele estará livre a partir de julho para fazer seu retorno à companhia com o Enzo Amore e é certo que os dois estarão de volta em companhia. Então, se você gostou desse conteúdo, gostou desse vídeo, deixa sua opinião a respeito do retorno da dupla, o que vocês acham que vai acontecer, o que vocês esperam. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, apoie a comunidade de luta livre a crescer cada vez mais aqui no Brasil. Agradeço a todos pela companhia, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!